crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. E hoje, em nossa aulinha, nós iremos tratar de um assunto muito interessante. É sobre o espaço urbano. Quem aí já ouviu falar sobre esse assunto? Eu sou a professora Aline, trabalho com as disciplinas de História e Geografia. E hoje nós iremos tratar sobre o espaço que nós vivemos cotidianamente. Vamos lá? Crianças, o espaço urbano está relacionado ao ambiente caracterizado pela aglomeração. Isso mesmo, é um ambiente em que vivem muitas pessoas juntas, diferente do espaço rural, que nós já estudamos e vimos que as pessoas moram longe umas das outras, né? Aqui é bem diferente. E em nossa aulinha de hoje, nós utilizaremos como material didático o nosso livro de Geografia Buriti Mais. Vamos explorar, conhecer e estudar um pouquinho mais sobre esse ambiente que é tão familiar para nós. E nós vamos começar o nosso estudo analisando esta imagem que abre o capítulo 3 sobre o espaço urbano. Vamos ver aqui comigo quais são as características desse espaço. Observem bem comigo. Nós temos aqui várias casas muito próximas umas das outras. Nós temos movimento de carros, de bondinho, nós temos sobrado, nós temos lojas bem próximas umas das outras. Nós temos aqui a rua calçada, nós temos uma escola que tem várias crianças, tanto na calçada quanto no interior da escola. Nós podemos perceber que não existem grandes áreas verdes como no espaço rural. Nós temos aqui apenas algumas árvores nas calçadas. Aqui no fundo, se vocês prestarem bastante atenção, vão ver aqui umas casas bem próximas umas das outras. Então, pessoal, o espaço urbano, ele tem essas características, né, das pessoas viverem muito próximas, né, de terem bastante contato umas com as outras. No lado direito da imagem, nós temos aqui algumas questões para nos ajudar a compreender melhor esse assunto. A primeira questão diz o seguinte: a imagem mostra uma paisagem do campo ou da cidade? Depois do que nós já conversamos e analisamos, o que você acha? Campo ou cidade? Ah, muito bem quem respondeu cidade, não é mesmo? Que elementos predominam nesta paisagem? Olha só, são muitos elementos, né? Muitas construções realizadas pelo homem, tem muitas pessoas se movimentando, temos carros, temos bondinho, né? Diferentes meios de transporte, temos pouca área verde. Tudo isso são as características do espaço urbano. Na terceira questão, vem a seguinte perguntinha: como é a vida das pessoas que vivem em lugares como esse? Será que quem vive em uma cidade movimentada tem uma vida tranquila, sossegada, igual quem mora no campo? O que vocês acham? Eu acho que quem mora na cidade tem uma vida bastante agitada, não é mesmo? É correndo para lá, correndo para cá, vai numa loja, vai no supermercado, vai para a escola, é o dia inteiro correndo, não é mesmo? A agitação é uma característica própria do espaço urbano. Questão número 4. O lugar onde você vive se parece com esse? Explique. Esta é uma pergunta pessoal. Esse espaço é um pouquinho parecido com o que eu vivo, sim, porque perto da minha casa tem bastante casa, tem prédio, tem movimentação. Parece com o que você mora? Vejam só essa imagem que eu trouxe para vocês. Ela é da Avenida Anselmo Alves dos Santos, aqui de Uberlândia. Eu trouxe essa imagem para nós analisarmos juntos quais são as características da nossa cidade. Observem que existem muitos prédios, muitas construções, nós temos muitos carros,
muitas ruas, pouca área verde, muitas pessoas circulando. É importante lembrar, pessoal, que o espaço urbano ele é caracterizado por muita movimentação, né? Por barulho, que pode gerar poluição sonora, pela poluição visual, que é quando existem muitos outdoors, fachadas de empresas, de lojas, né? Uma grande quantidade de informações, né? E também a poluição ambiental, porque quando nós moramos todos juntos num espaço pequeno, é comum produzir muito lixo, né? Então nós temos que tomar um pouquinho de cuidado também com essas características do espaço urbano. Aqui também estão presentes fábricas, lojas, e tudo isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é a questão do trabalho no espaço urbano. Tudo bem? Nós temos aqui mais uma imagem da nossa cidade. Olha só, essa aqui é a Avenida Rondon Pacheco. Observem, pessoal, quanta construção, né? Quantos prédios enormes. Nós temos escolas, nós temos lojas, nós temos hospitais, tudo que o ser humano precisa, uma cidade como Uberlândia tem. Porque nós vamos ver um pouquinho mais para frente que tem umas cidades menores que às vezes não tem alguns serviços que cidades grandes como Uberlândia tem. Então observem para vocês verem Uberlândia de um outro ângulo, de uma outra rua, né? Observem quanta aglomeração, pessoal, quantas pessoas vivendo em um espaço pequeno, não é mesmo? Crianças, eu trouxe aqui mais uma imagem da nossa cidade, só para nós verificarmos como que é um ambiente urbano à noite, né, no período noturno. Observem, pessoal, quanta iluminação, né? Os postes, os semáforos, tudo aqui ganha vida, né? Porque durante o dia, às vezes a gente nem percebe, né? Mas à noite a cidade fica toda iluminada. Observem para vocês verem aqui, nós temos o cruzamento, né, da Avenida Rondon com a João Naves, né, o viaduto aqui. E verifiquem, pessoal, como que a cidade fica bonita, né? Os prédios aqui no fundo, as casas, tudo muito diferente do espaço rural, que à noite não tem essa quantidade de luz, né? E fica bastante escuro. Então, essa aqui é uma característica também muito interessante do espaço urbano, não é mesmo? Vocês já ouviram falar em drone? Quem aí conhece um drone? Então, tem um garotinho que resolveu fazer um registro da cidade, mostrando cada parte mais importante do espaço urbano usando um drone. Ele mostra os bairros, as ruas, as avenidas, as calçadas, faixa de pedestre, placas de trânsito, semáforo, postes de luz, bancos, fontes decorativas, monumentos. Todos esses elementos, pessoal, são muito presentes no espaço urbano. Ele vai mostrando para nós e mostrando também a função de cada um. Então, vamos dar uma olhadinha nesse videozinho tão interessante que vai nos ajudar a entender melhor o espaço urbano. Vamos lá? Olá, amigos! Preparados para o último vídeo sobre a cidade? Bairro. As cidades são divididas em bairros. Esta, por exemplo, é dividida em 4 bairros. Bairro. Rua. A rua é uma via da cidade, onde circulam pessoas e veículos. Através das ruas, podemos chegar nas casas, prédios, lojas e parques. Rua. Avenida. As avenidas são como as ruas, só que maiores. Avenida. Calçada. A calçada é a parte da rua feita para os pedestres. Calçada. Rua. Isso mesmo. Também se chama rua o lugar por onde circulam os veículos, como os carros e as bicicletas. Rua. Faixa de pedestres.
As faixas de pedestres são linhas brancas pintadas no chão que servem para os pedestres poderem atravessar a rua de uma maneira segura. Faixa de pedestres. Placas de trânsito. As placas de trânsito servem para controlar o trânsito da cidade. Placas de trânsito. Semáforo. Os semáforos são sinais luminosos que controlam quando devem passar as pessoas e quando devem passar os carros. Semáforo. Postes de luz. Eles servem para iluminar as ruas e estradas. Postes de luz. Banco. Os bancos são lugares para sentar que normalmente ficam nas ruas e nas praças. Banco. Fonte. As fontes são elementos decorativos de onde sai água. Costumamos encontrá-las em parques e praças. Fonte. Monumento. Os monumentos são construções que têm um valor cultural, artístico e histórico. Veja este monumento de arquitetura muito famoso. Monumento. Hora da revisão. As cidades são divididas em bairros, onde circulam carros e pessoas. Rua. Elas são maiores que as ruas. Avenidas. Os pedestres vão pela calçada. E os carros circulam pela rua. Onde os pedestres atravessam a rua? Na faixa de pedestres. E o que controla o trânsito? As placas de trânsito. O sinal luminoso para pedestres e veículos se chama semáforo. O que ilumina as ruas? Os postes de luz. Nas praças nos sentamos nos bancos. Qual é o elemento por onde a água sai? A fonte. E como são chamados os objetos que decoram a cidade? Monumentos. Isto é tudo sobre a cidade, amigos. Espero que vocês tenham gostado muito. Crianças, agora que nós já assistimos o vídeo, que nós já vimos as partes principais de uma cidade, assim como os principais elementos que estão presentes também no espaço urbano, vamos dar uma olhadinha nas figuras que estão lá na página 62 e 63 do livro Buriti Mais Geografia. A primeira imagem que nós temos é a paisagem na cidade de Vargem Bonita, estado de Minas Gerais, no ano de 2017. Observem, pessoal, que se trata de uma cidade de pequeno porte, porque se você olhar aqui do lado, nós já temos uma área verde, né? Aqui também no fundo, aqui do lado. Então, nós podemos concluir que é uma cidade pequena. E também pela forma como ela é constituída. Olha só, nós temos aqui poucas casas, né? Quase nenhum prédio. A gente consegue enxergar um aqui, cor-de-rosa, né? Me parece que de 4 andares. Mas um prédio eu consegui enxergar aqui, né? Depois nós temos mais, são casas térreas. Me parece que esse aqui é um sobrado, né? O sobrado só tem 2 andares. Nós temos árvores. Então, é uma cidade de pequeno porte, certo? Do lado, pessoal, nós já temos uma cidade maior. Observem que nós já podemos perceber mais prédios, não é mesmo? Uma área maior construída. Olha só, nós temos aqui vários sobrados, casas, construções, não é mesmo? Aqui no fundo nós já temos também uma área verde. Então, essa aqui é uma paisagem na cidade de Balneário Camboriú, estado de Santa Catarina, no ano de 2016. Então, nós podemos perceber que quando uma cidade é pequena, as construções também são diferentes,
né? E quando a cidade já fica um pouquinho maior, também modifica, porque aqui nós temos vários prédios, né? Aqui nós quase não temos. Então aqui uma cidade de pequeno porte e uma cidade de porte médio. Vamos continuar. E aqui, pessoal, nós já temos uma cidade que é diferente tanto da primeira imagem quanto da segunda. Observem que são muitos prédios presentes nessa imagem. Nós temos muitas construções próximas, muitos veículos se deslocando aqui, ruas com 4 ou 5 faixas, né? Então essa aqui já é uma cidade de porte grande, né? É uma cidade, aqui na legenda traz para nós a informação direitinho, que é a paisagem na cidade de Goiânia, estado de Goiás, 2015. Essa aqui está mais próxima da realidade de Uberlândia, não é mesmo? Uma cidade de grande porte. Então, quando a gente fala em espaço urbano, nós temos que pensar nessa questão da dimensão da cidade, né? Do tamanho das cidades. Nós temos a cidade pequenininha, que tem mais construções, que tem uma vida mais pacata, mais tranquila. Nós temos a cidade de porte médio, que já tem um pouco mais de prédios, né? A vida já é um pouquinho mais agitada. E nós temos as grandes cidades, né? Que muda totalmente, né? Que tem muitos prédios, né? Muito comércio, muitas ruas, avenidas largas, né? Carros movimentando. Então temos também essas diferenças no espaço urbano, certo? Depois que nós fizemos essas análises, observamos as imagens, nós vamos então fazer a atividade da página 63, tudo bem? E olha só, a primeira questão que aparece lá é o seguinte: quais diferenças você observa entre as paisagens dessas cidades? Ah, agora ficou muito fácil, não é mesmo? Porque nós já analisamos, já apontamos algumas diferenças, semelhanças, você vai conseguir fazer com bastante tranquilidade, tudo bem? Número 2. O que é comum em todas elas? O que todas as 3 imagens têm em comum? Analisa e responde aí para mim, tá bom? Número 3. Você considera urbano o lugar onde vive? Por quê? Então você vai comparar agora o lugar que você vive com o que nós estamos estudando. Será que ele é parecido com todas essas características que nós já apontamos? E aí você vai escrever para nós, tá bom? Você deve ter percebido que na paisagem urbana quase não se observam mais os elementos da natureza em sua forma original. Esses elementos foram retirados ou transformados pelo trabalho humano. Por isso dizemos que a cidade é uma construção humana. Vocês lembram que nós já estudamos sobre paisagens naturais e culturais? Então, é exatamente sobre isso que esse pedacinho aqui vem falando, né? Porque na cidade nós percebemos muitas construções realizadas pelo homem. Ela alterou, né, o que havia de natural naquele espaço. Então, na cidade predomina as paisagens culturais, né, modificadas pelo homem, bem diferente do espaço rural, em que há muitas vezes o predomínio das paisagens naturais, certo? Nós temos aqui mais uma atividade super interessante e legal, representando a cidade. Observe na imagem a seguir parte da cidade do Recife, no estado de Pernambuco. Essa parte da cidade foi representada em visão vertical. O que significa? Ela foi fotografada de cima para baixo. Então vamos lá. Qual que é a nossa questão número 4? Quais elementos aparecem na imagem? Então você vai vir aqui observar, olha só. Nós temos um rio, nós temos uma ponte, nós temos casas, nós temos aqui ruas, avenidas, certo? Vocês vão ter uma área verde aqui também, vocês vão descrever tudo isso aqui para mim, tá bom? Número 5. Nessa paisagem, predominam elementos naturais ou culturais? Ah, eu acabei de falar sobre isso com vocês, não foi mesmo? Então, essa aqui eu vou deixar para vocês responderem. Será que nós temos mais elementos naturais ou culturais nessa imagem? Registra aí para mim.
Agora observe a planta da cidade de Recife feita com base na imagem da página anterior. Então o que eles fizeram? Pegaram aquela fotografia e fizeram uma planta. A planta está relacionada a mapa, vem da ciência da cartografia, né, que trabalha diretamente com essa questão dos mapas, que são muito importantes, né? E aqui embaixo nós temos uma legenda. Então vamos analisar com bastante cuidado essa planta aqui da cidade de Recife. Então nós temos aqui o rio, né? Nós temos uma ponte, nós temos um lago, nós temos ruas, né? Nós temos a ferrovia, nós temos a área arborizada e temos também a área construída. Pessoal, sempre chama a atenção de vocês na questão das legendas, né? Tanto das imagens quanto em mapas, em plantas. Elas são super importantes porque elas nos ajudam a compreender, né, a imagem, certo? Então vamos lá para a nossa questão número 6. Quais são os elementos representados nesta planta? É fácil, fácil. Já até falei. Então é só registrar aí, tudo bem? Na legenda está faltando o símbolo de um elemento que foi representado na planta. Que elemento é esse? Vamos ver se você é espertinho e consegue encontrar. Registra aí para mim, tá bom? Detalhe, vamos usar a nossa criatividade e criar um símbolo para esse elemento na legenda. Observa aqui que todos os elementos aqui tem um símbolozinho. Olha, a ponte, a rua. Aqui tá faltando um. Qual é ele? Aí você vai registrar para mim, tá bom? Número 8. Quais elementos representados na planta existem no lugar que você vive? Então, você vai vir aqui na legenda e ver o que está representado aqui que tem no lugar onde você vive. Aí você vai registrar para mim, tá bom? E aqui nós temos a seção das referências, que são sites em que eu consultei o material para trabalhar aqui com vocês. Quem quiser consultar para conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, é só acessar, tudo bem? Crianças, e essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido como que é a configuração do espaço urbano, quais são as principais diferenças do espaço rural, quais elementos que estão presentes no espaço urbano e como que ele se caracteriza. Um super beijo no coração, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula!